Eu vou passar imediatamente a palavra para a gente conseguir manter o nosso horário ao professor Luiz Moraes, fazendo uma breve apresentação ao professor do professor Luiz Moraes. Ele é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é professor da faculdade, da mesma faculdade, tem a cátedra Jean Monnet de Regulação Econômica na União Europeia e é advogado, e esteve conosco aí nos eventos presenciais de 2020. É uma honra, uma satisfação tê-lo conosco, professor. Nós fecharemos aqui os microfones, o professor terá 50 minutos aí para sua exposição, ao final da qual nós temos eventualmente alguma pergunta que eu administro aqui pelo chat. O professor não precisa se preocupar com as perguntas, e aí eu já passo a palavra ao professor Fernando Araújo para as palavras finais. Então, professor Luiz Moraes, uma honra, uma satisfação muito grande, a palavra é sua. Muito obrigado. Professor Oxandro, muito obrigado, muito boa tarde, ou muito manhã, ou muito bom dia para quem nos acompanha no Brasil. É um grande prazer estar presente novamente neste curso e nesta iniciativa. Eu felicito os organizadores, enfim, na pessoa dos presentes, o professor Fernando Araújo, é um grande responsável pela construção destas pontes transatlânticas, muito importantes entre o Portugal e o Brasil cientificamente, e o professor Oxandro. Cumprimento os dois. Já não fui a tempo de cumprimentar, creio eu, o professor Fernando Simão, meu amigo que intervi também nas imagens, e cumprimento todos os participantes. Tenho de facto a maior pena que, dadas as circunstâncias, não seja possível fazer esta sessão presencialmente, mas todos esperamos que no futuro próximo haja condições de facto para retomar o curso no seu formato presencial. Eu vou tentar ocupar, a partir da indicação dada pelo professor Oxandro, cerca de 45 minutos, 45, 50 minutos, mas pedia também ao professor Oxandro para estar à vontade para me interromper se eu estiver a exceder o limite, enfim, para reservarmos tempo para algumas questões que possam existir no final. Bom, eu pude percorrer o programa do curso, que considero um programa extraordinariamente interessante. Percorri-o para evitar sobreposições, ao caber-me a mim aqui uma incursão no domínio setorial de regulação e supervisão bancária, enfim, considerando as evoluções da supervisão bancária face a falhas regulatórias nos últimos 10, 15 anos, sobretudo a partir da grande crise financeira internacional de 2007 e 2009, e analisando como é que esses aspectos de reforma regulatória da supervisão bancária, após a grande crise financeira de 2007-2009, entroncam com a atual era da informação, da sociedade de informação e digital. E falo-ei mais sobre a parte final da minha intervenção, depois de analisar aspectos fundamentais da supervisão bancária, procurando equacionar como é que elementos da sociedade de informação e processos digitais podem suportar o processo de supervisão, ou podem transformar as metodologias de supervisão bancária e transformar também o diálogo entre supervisores e supervisionados. Porque há, de facto, grandes oportunidades que aqui se colocam em termos de uma evolução qualitativa da supervisão, com interesse quer para os supervisores bancários, quer com interesse também para os bancos supervisionados, atendendo a uma possível redução de custos de compliance que estão aqui em causa. Eu começava, de resto, por deixar uma sugestão. É um elemento que eu vou utilizar em alguns pontos, mas é uma sugestão de leitura que faria, de um elemento que me parece extremamente interessante, que é um estudo ou um relatório do Banco de Pagamentos Internacionais, Bank for International Settlements. É um estudo de outubro de 2020, portanto muito atual, que se intitula The Subtech Generations, portanto, técnicas de supervisão digital ou gerações de técnicas de supervisão bancária digital. Eu poderei enviar depois aos organizadores um link ou uma referência ao estudo, que me parece, de alguma forma, a última palavra em termos de discussão internacional sobre o desenvolvimento de processos digitais que suportem ou que auxiliem a supervisão bancária, a supervisão financeira em geral, mas a supervisão bancária em particular. Bom, mas permitam-me começar por uma nota prévia sobre a importância especial da regulação e da supervisão bancária no quadro da supervisão financeira em geral,
e no âmbito do ordenamento português e europeu, mas com uma nota que eu penso também ser válida para o sistema financeiro brasileiro em geral. E essa nota é para sublinhar, falando nós hoje aqui de supervisão bancária e da forma como a supervisão bancária pode evoluir no contexto da sociedade digital e da era da informação, é para enfatizar a importância especial da supervisão bancária no contexto mais geral da supervisão financeira e para salientar a importância especial do subsetor do sistema financeiro que corresponde ao setor bancário, fazendo avultar então a importância particular da supervisão bancária. Isto para referir em termos de contexto de mercado, que se considerarmos o caso português, e eu penso que o Brasil, à luz de uma discussão recente até que tivemos também, no contexto dessas iniciativas conjuntas, em outubro ou novembro, se não me falha a memória, fizemos esse paralelo. Em Portugal, e eu creio também que no Brasil, mas o meu ponto de partida é português, nos vários grupos financeiros mistos a operar em Portugal no sistema financeiro, a parte não bancária dos mesmos não é suficientemente importante para que estes sejam formalmente qualificados como conglomerados financeiros. São efetivamente grupos financeiros mistos, mas em que a parte bancária ou as instituições bancárias, as instituições de crédito, falando aqui com mais rigor, constituem o fulcro do funcionamento desses grupos. Nós temos no quadro do direito europeu uma diretiva, a diretiva 2002/87, que é relativa à supervisão complementar de conglomerados financeiros, e analisando os elementos dessa diretiva que implicam que haja uma atividade de um grupo financeiro misto razoavelmente distribuído entre a área bancária e outros subsetores do sistema financeiro, nenhum grupo financeiro a operar em Portugal é qualificável para efeitos desta diretiva como um verdadeiro conglomerado financeiro. E, portanto, tem uma parte bancária fundamental. Isto significa que em Portugal, e eu penso que a situação é muito comparável em larga medida no Brasil, mesmo em grupos financeiros híbridos ou mais complexos, a parte bancária é decisiva e isto faz, de facto, avultar a importância decisiva da supervisão bancária no contexto da supervisão financeira. Um segundo ponto que eu queria destacar, também em termos de contextualização, mas sem me alargar muito, é uma precisão conceptual que me parece fundamental. Não poderemos discutir supervisão bancária num quadro geral de análise de regulação económica e depois fazer a ponte para as transformações que a supervisão bancária pode ter na era digital e na sociedade da informação, sem analisarmos uma distinção fundamental do meu ponto de vista, que é a distinção entre regulação do setor bancário e supervisão do setor bancário. Bom, estas realidades da regulação e da supervisão do setor bancário são caracterizadas pela necessidade de assegurar em permanência quer determinados níveis de equilíbrio financeiro numa perspectiva prudencial das instituições bancárias, quer determinados comportamentos no mercado, sob pena de se comprometer seriamente o funcionamento do setor bancário devido às características únicas de interligação sistémica que o setor bancário apresenta. Bom, mas neste pano de fundo, eu diria que temos que distinguir analiticamente dois planos conceptuais correspondentes, como eu dizia há pouco, à regulação bancária e à supervisão bancária. E do meu ponto de vista, reconhecendo em matéria de escrutínio do setor bancário um papel fundamental, um papel primacial deste segundo plano da supervisão face ao plano da regulação. Se consultarem a literatura neste domínio, verificarão que muitas vezes se fala indistintamente em regulação económica e supervisão económica, e se falarmos de setor financeiro, fala-se indistintamente de regulação e supervisão financeira ou regulação e supervisão bancária. Essa relativa indistinção não é rigorosa do meu ponto de vista e não corresponde também à melhor doutrina internacional neste domínio. Enfim, sem me querer incluir entre as vozes mais autorizadas da doutrina internacional, eu trago aqui à colação com devida vénia vários especialistas, como a professora Rosa Lastra ou o professor Luís Garicano, que eu cito aqui muito rapidamente, traduzindo do inglês, referem taxativamente os termos supervisão e regulação do setor financeiro são conceptualmente distintos, apesar de muitos autores os usarem indistintamente.
E esta distinção conceptual entre regulação e supervisão financeira e entre regulação e supervisão bancária é também acentuada em relatórios internacionais, neste caso relatórios europeus, que estiveram na base de importantes reformas regulatórias depois da crise financeira internacional, designadamente um documento de grande importância no quadro europeu, mas que tem importância internacional também, que é o relatório Larosière sobre perspectivas de reforma da regulação financeira. E, portanto, em termos muito sintéticos, eu diria mesmo telegráficos, como é que poderemos então distinguir estes planos? Bom, eu diria que a supervisão financeira se reporta, e supervisão bancária se reporta à fiscalização e ao escrutínio numa base permanente das instituições bancárias e à verificação em concreto, mais uma vez numa base permanente, continuada, da efetiva observância de regras de enquadramento e de critérios técnicos de exercício das suas atividades, em função de parâmetros técnicos que estão pré-estabelecidos, em ordem, entre outros aspectos, a assegurar também numa base continuada certos níveis mínimos de confiança em que assenta o funcionamento do setor bancário e garantias de equilíbrio financeiro dessas instituições bancárias. Podendo até certos níveis os parâmetros técnicos pré-definidos ser ajustados em função dos indicadores que são recolhidos com base neste escrutínio permanente das instituições bancárias. A regulação bancária é conceptualmente algo diferente. A regulação bancária reporta-se à elaboração das regras de enquadramento, o chamado rulemaking, e em muitos espaços económicos, como na União Europeia, nós verificamos mesmo uma separação institucional entre autoridades que têm uma missão fundamental de supervisão e autoridades que têm uma função fundamental de regulação bancária, o que ilustra bem que estamos aqui a falar de realidades distintas. Se me permitem aqui o enfoque no caso europeu, eu diria que na Europa, depois da crise financeira internacional, nós temos avanços quase federais em matéria de progressos na regulação bancária, tendencialmente uniforme, que não são acompanhados de progressos idênticos ou comparáveis em matéria de supervisão bancária, que continua ainda com muitas limitações em termos de transferência de competências para a União Europeia. Embora no conjunto da supervisão financeira, no caso bancário, se tenha avançado consideravelmente nos últimos 6 anos, em termos que eu já irei referir em termos muito sucintos. Por outro lado, eu tenho entendido também, e aqui trago à colação de facto uma opinião própria, para além da doutrina internacional, se existe uma diferença fundamental entre regulação e supervisão financeiras e entre regulação e supervisão económica. No caso concreto do escrutínio das instituições financeiras e das instituições bancárias, há claramente um predomínio, por parte das autoridades públicas neste domínio, um predomínio da função de supervisão. A função de supervisão tem claramente um papel predominante face à dimensão de regulação em sentido estrito das instituições bancárias. Bom, a terceira nota que eu queria deixar tem a ver com a clarificação, distinguida agora a missão da regulação e da supervisão bancária. A minha terceira nota tem a ver com a distinção de grandes objetivos nucleares da supervisão bancária. Por isso que agora falo especificamente de supervisão bancária num contexto bastante mais restrito. E para esse efeito, em termos internacionais, numa perspectiva que eu penso que interessa a Portugal, a Europa e ao Brasil também, eu iria socorrer-me de grandes objetivos nucleares da supervisão bancária que têm sido elencados por um organismo internacional de cooperação relativamente informal, não é uma verdadeira organização internacional em sentido estrito, não tem por base qualquer tratado internacional, é um organismo de cooperação relativamente informal entre supervisores bancários dos vários Estados, designadamente das jurisdições mais desenvolvidas em termos de mercados bancários, que é o Comitê de Basileia de Supervisão Bancária, que foi criado nos anos 70. O Comitê de Basileia tem periodicamente apresentado objetivos essenciais da supervisão bancária e eu propor-me-ia identificar alguns dos principais objetivos e prioridades que são estabelecidas pelo Comitê de Basileia e que influenciam decisivamente os supervisores bancários nacionais. E nesse contexto eu traria à colação um documento do Comitê de Basileia de Supervisão Bancária que não tem, enfim, pelo menos o Banco de Portugal não tem uma tradução para português, eu não sei se o Banco de Brasil
no seu site tem uma tradução para português, eu estou aqui a citar o documento em inglês, que são os chamados Core Principles for Effective Banking Supervision, ou princípios essenciais nucleares para uma supervisão bancária efetiva, do Comitê de Basileia de setembro de 2012. Estes Core Principles for Effective Banking Supervision são extraordinariamente importantes porque são, datando de setembro de 2012, são já princípios que refletem a reflexão do Comitê de Basileia e dos vários supervisores nacionais bancários congregados no Comitê de Basileia depois da grande crise financeira internacional de 2007-2009. Portanto, eu diria que em termos de grandes objetivos de supervisão bancária, estes core principles, ou princípios nucleares para uma supervisão bancária efetiva de Basileia, correspondem ao último estado da arte em termos internacionais, se considerarmos os supervisores bancários das jurisdições mais desenvolvidas. Ora bem, e percorrendo estes princípios essenciais de Basileia de 2012, nós podemos identificar como objetivo primário, fundamental da supervisão bancária, o que o Comitê de Basileia denomina como a promoção da segurança, solidez e sustentabilidade, soundness, eu cito aqui em inglês, dos bancos e do sistema bancário. Acrescentando-se, em termos muito sintomáticos, se outros objetivos mais amplos forem cometidos ao supervisor bancário nas várias jurisdições nacionais, em Portugal, no Brasil, qualquer jurisdição, estes objetivos, face a estas recomendações de Basileia, estes princípios orientadores, devem sempre estar subordinados a este objetivo primordial, promoção da segurança, solidez e sustentabilidade financeira dos bancos e do sistema bancário, e nunca estar em conflito com este objetivo fundamental. Um aspecto que me parece interessante também, e que é relevante para uma configuração e uma delimitação dos objetivos que estão dirigidos à salvaguarda da solidez e sustentabilidade das instituições financeiras, é a afirmação que é feita pelo Comitê de Basileia de que não constitui um objetivo em sentido próprio da supervisão bancária impedir a falência das instituições bancárias, embora a boa supervisão se deva orientar no sentido de reduzir a probabilidade e o impacto de falências bancárias, se elas ocorrerem, mitigando também, de alguma forma, os efeitos de falências bancárias quando estas ocorram em algumas situações. Portanto, duas notas fundamentais: imperativo fundamental de solidez e sustentabilidade financeira. Esse imperativo prevalece sobre quaisquer outros objetivos do supervisor bancário e não está nas missões nucleares do supervisor bancário, contrariamente ao que muitas vezes se pensa quando se fala de falhas de supervisão, e várias ocorreram na grande crise financeira internacional, não constitui um objetivo em sentido próprio da supervisão bancária impedir a falência das instituições bancárias. Eu diria como pano de fundo destes vários objetivos, mas já os iria discriminar em termos mais pormenorizados, há aqui de facto um imperativo de estabilidade financeira, a nortear estabilidade do sistema bancário, a nortear a atuação do supervisor bancário. Permitam-me já aqui uma nota de parênteses para salientar que, em termos internacionais, se tem vindo a analisar o contributo das tecnologias de informação e da utilização de tecnologias de informação avançadas para garantir este objetivo de estabilidade financeira, sobretudo em termos de utilização de instrumentos que permitem um enquadramento e uma sistematização dos chamados Big Data, portanto os grandes volumes de informação gerados pelas instituições bancárias, com a utilização de ferramentas de tecnologias de informação e, sobretudo, de inteligência artificial. Portanto, tem sido feito, e o Banco de Pagamentos Internacionais, neste documento de outubro de 2020 que vos referi, faz uma ligação essencial entre a promoção da estabilidade financeira e a utilização de tecnologias de informação e mesmo de processos de inteligência artificial para tratar o volume muito denso de dados que são relevantes para assegurar a estabilidade financeira por parte do supervisor bancário. Mas já lá iríamos de uma forma mais granular e desde que tenhamos tempo também para esse efeito dentro do tempo atribuído a esta intervenção. Eu vou regressar aos princípios de Basileia e vou tentar agora projetá-los, os princípios de 2012, tentar projetá-los numa perspectiva analítica um pouco mais ampla. Enfim, colocar em perspectiva estes objetivos, considerando os contornos dos vários ordenamentos nacionais, em Portugal, na União Europeia e também no Brasil, tanto quanto conheço, do ordenamento brasileiro,
ressalvando que na letra da lei estes ordenamentos podem prever diferentes objetivos de supervisão bancária, mas do meu ponto de vista é possível sistematizá-los, organizá-los e pensá-los fundamentalmente à luz dos princípios de Basileia em torno de 4 objetivos essenciais, que do meu ponto de vista são hoje os objetivos estruturantes essenciais da regulação e supervisão bancária. E é importante perceber esses objetivos para perceber depois como é que na missão do supervisor bancário de prossecução destes objetivos, as tecnologias de informação podem ser utilizadas como um instrumento, eu diria neste momento já quase não um instrumento auxiliar, mas um instrumento que está no centro dos processos de análise de dados por parte do supervisor bancário. Mas já lá iremos. Quais são, então, do meu ponto de vista, esses 4 objetivos essenciais, nucleares ou estruturantes, se quiserem, da supervisão bancária, à luz de Basileia e dos princípios de Basileia de 2012? Bom, em primeiro lugar, um objetivo que já aflorei há pouco, quando referi o princípio nuclear número 1 de Basileia, que é a solidez e sustentabilidade financeira das instituições bancárias. Os anglo-saxónicos são normalmente mais sintéticos do que nós que utilizamos a língua portuguesa, dos dois lados do Atlântico. Este objetivo pode resumir-se numa ideia-chave em inglês: financial soundness. Solidez, sustentabilidade, manutenção das garantias necessárias de equilíbrio financeiro a cada momento por parte de uma instituição de crédito. Segundo objetivo fundamental da supervisão bancária. E este é um objetivo novo, ou em larga medida inovador, depois da grande crise financeira internacional, e um objetivo também para o qual os processos de tecnologias de informação podem representar um elemento de apoio muito importante, que é a prevenção e atenuação de riscos sistémicos no setor bancário. Portanto, não se trata apenas de controlar a solidez e sustentabilidade financeira de cada instituição de crédito individualmente considerada, mas de prevenir e atenuar riscos que se desenvolvam relativamente a todo ou a uma parte importante do setor bancário. Isto implica o tratamento de um elevado volume de dados económicos e de informação económica agregada e, mais uma vez, as tecnologias de informação, como eu irei referir mais adiante, podem ter um papel fundamental neste segundo objetivo, na prossecução eficaz deste segundo objetivo de prevenção e atenuação de riscos sistémicos no setor bancário. Terceiro objetivo essencial, tal como resulta também dos critérios de Basileia, a salvaguarda de parâmetros de lealdade e de correção nas transações e de eficiência dos mercados. E, finalmente, neste elenco muito sistemático e esquemático, a proteção, o quarto objetivo, a proteção de clientes de serviços bancários e de instituições bancárias. Bom, prosseguindo um pouco no nosso esforço de sistematização, eu creio que nós podemos ainda considerar uma ligação essencial entre os 2 primeiros objetivos e o terceiro e o quarto objetivo. E essa ligação implica que nós possamos apreender, ligando o primeiro e o segundo objetivo e o terceiro e o quarto objetivos que lhes referi, 2 dimensões qualitativas distintas da supervisão bancária ou da supervisão do sistema bancário. Uma dimensão predominantemente prudencial da supervisão bancária, que fundamentalmente congrega o primeiro e o segundo objetivo que vos referi, e em que está em causa fundamentalmente a promoção ou salvaguarda da solidez e sustentabilidade das instituições bancárias. Aqui, este é o bem jurídico a tutelar pela supervisão bancária, e esse bem jurídico está intrinsecamente ligado à salvaguarda do sistema bancário, ou de uma parte importante do sistema bancário como um todo. Portanto, numa ótica de controle do que eu há pouco chamei risco sistémico. E nós temos aqui o que se pode chamar, em termos de terminologia jurídica que tem vindo a ser consolidada em termos de supervisão bancária, uma ótica microprudencial, uma ótica de supervisão bancária microprudencial, em que estamos a falar da sustentabilidade financeira de cada instituição bancária, e uma ótica macroprudencial, onde estamos a falar do equilíbrio financeiro do sistema bancário, ou de uma parte importante do sistema bancário, considerado como um todo. Se agregarmos o terceiro e quarto objetivos que eu referi há pouco, nós teremos uma dimensão de supervisão que é uma dimensão de supervisão fundamentalmente comportamental do setor bancário,
Ambas as dimensões, no caso do sistema português, estão consagradas no que é o diploma de fundo para a supervisão bancária, que é o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, e também num novo instrumento que eu penso que é interessante de analisar até também na ótica do direito brasileiro, que é acessível no site do Banco de Portugal, foi colocado em consulta pública, que é o Código Bancário, ou o Código de Supervisão Bancária, foi colocado em consulta pública em outubro do ano passado, vai substituir o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras e é patente nestes dois instrumentos, quer no regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, quer no novo Código Bancário, que possivelmente virá a ser direito legislado em Portugal em 2021, podem observar estas duas dimensões fundamentais, ou estes dois esteios fundamentais da supervisão bancária, aquilo que eu estou a chamar a dimensão predominantemente prudencial e aquilo que estou a chamar a dimensão predominantemente comportamental da supervisão bancária. E permito-me referir, eu estou aqui a trazer à colação instrumentos de direito constituído, direito legislado em Portugal, mas esta abordagem sistemática é, do meu ponto de vista, completamente válida relativamente aos grandes objetivos da supervisão bancária, que, tanto quanto me é dado ver, são previstos no direito brasileiro. A outra nota que eu queria deixar, e que já de alguma forma deixei entrever um pouco atrás, é de que a utilização de processos respeitantes a tecnologias de informação e processos digitais é ou será particularmente importante, não quer dizer que ela seja irrelevante para a supervisão comportamental, mas é ou tenderá a ser particularmente importante para a supervisão bancária prudencial. Esta é a dimensão da supervisão bancária onde eu penso que os contributos das tecnologias de informação serão claramente, qualitativamente mais importantes, permitindo, de facto, o avanço para novos patamares qualitativos de evolução em termos de supervisão microprudencial e mesmo de garantia da estabilidade financeira como um todo. Bom, permitam-me agora, então, avançar para considerações mais específicas. Eu gostaria também de deixar algumas notas sobre as arquiteturas institucionais que podem suportar os processos de supervisão em Brasil e em Portugal e na Europa, e a forma como tecnologias de informação podem ajudar a explicar essas arquiteturas institucionais, mas na dúvida sobre se teremos tempo para o efeito, eu passaria diretamente a algumas considerações mais diretas sobre a utilização de tecnologias de informação nestas dimensões de supervisão bancária prudencial e comportamental, com destaque, como acabei de dizer, para a supervisão bancária prudencial. O documento que eu lhes referi há pouco, ou melhor dizendo, o documento que lhes referi logo na abertura deste seminário, Subtech Generations, do Banco de Pagamentos Internacionais de Basileia, de outubro de 2020, identifica o que denomina como 4 gerações de tecnologias de supervisão, ou tecnologias de informação de supervisão. Eu vou utilizar aqui a expressão que é utilizada de uma forma abreviada neste relatório do Banco de Pagamentos Internacionais e que é muito utilizada na literatura especializada, que é Subtech. Subtech, se consultarem textos especializados neste domínio, é, digamos assim, a abreviatura anglo-saxónica para Supervisory Technologies, ou tecnologias de informação no domínio da supervisão bancária. Bom, e o Banco de Pagamentos Internacionais identifica neste estudo 4 gerações de Subtech, ou de tecnologias de informação de supervisão bancária, que se vêm sucedendo ao longo do tempo, analisando uma transição em que nos encontramos da 3ª para a 4ª geração de Subtech, ou de tecnologias de supervisão baseadas em tecnologias de informação. Bom, a primeira geração de Subtech, ou de tecnologias de supervisão, baseia-se na análise e na validação de dados relativos a riscos associados à atividade bancária, utilizando processos de análise descritiva, mas tendo por base uma análise e validação de dados que é fundamentalmente feita manualmente. A segunda geração de Subtech, ou de Supervisory Technologies, beneficia já da digitalização e de alguns processos de automação de fluxos de informação ainda físicos e ainda enquadrados manualmente, mas que são tratados de uma forma auxiliar
através de processos de automação e digitalização. A terceira geração, que será porventura aquela em que nos encontramos, mas numa transição já para a quarta geração, a terceira geração implica uma mutação qualitativa e implica já a utilização do que se chama, e eu vou citar aqui em inglês, Big Data Architecture, ou arquitetura de grandes dados, portanto, em que o tratamento de informação financeira muito densa sobre riscos, vários tipos de riscos associados à atividade dos bancos e volumes de informação financeira sobre várias dimensões da atividade comercial dos bancos é já tratada fundamentalmente através de processos digitais e a intervenção física no tratamento de dados é já relativamente secundária. A quarta geração, distinguida pelo Banco de Pagamentos Internacionais, será de facto aquela para a qual nós estamos a transitar e tem como componentes fundamentais a utilização de modelos estatísticos de tratamento de dados de base digital, que implicam modelos analíticos de previsão assentes num tratamento digital de vários dados, e com a utilização do que se chama processos digitais de machine learning para executar tarefas de supervisão digitalmente que antes eram executadas fisicamente. Curiosamente, estas técnicas de machine learning podem ser relevantes também na supervisão comportamental. Eu tenho destacado a importância fundamental dos processos digitais para a supervisão prudencial, mas estas técnicas de machine learning podem ser interessantes na supervisão comportamental para tratar pedidos ou queixas em massa de clientes bancários através destes processos de machine learning, substituindo a intervenção humana no tratamento, no enquadramento e na resposta a queixas de massa de consumidores bancários, portanto, numa ótica de supervisão comportamental. Mas a grande diferença que nós encontramos nesta quarta geração de SupTech, tal como identificada pelo Banco de Pagamentos Internacionais de Basileia, é ou está na utilização de processos de inteligência artificial, que procura reproduzir, obviamente, técnicas de análise desenvolvidas noutro plano para extrair de grandes volumes de dados relativamente estruturados, de grandes volumes de informação económica, determinadas previsões sobre ciclos evolutivos das instituições bancárias supervisionadas e, a partir desses modelos de previsão que são desenvolvidos com base num conjunto de dados económicos relativamente não estruturados, sugerir também vias de ação por parte do supervisor. Portanto, há um elemento de previsão, por um lado, relativamente à utilização desses processos de inteligência artificial, e há um elemento já em que estamos, de facto, num patamar completamente novo, em que a utilização destes processos de inteligência artificial vai já ao ponto de sugerir perspectivas de atuação ou linhas de atuação por parte do supervisor bancário competente. Bom, como é que nós podemos, e eu agora vou centrar numa perspectiva mais europeia e vou trazer à colação, esperando que este paralelo seja interessante para o Brasil e para o que se passa no Brasil, vou trazer à colação alguns elementos de reflexão do Banco Central Europeu, que é neste momento a autoridade de supervisão bancária, pelo menos para os bancos de maior dimensão, no quadro da União Europeia, relativamente a uma estratégia digital de supervisão bancária, o que o Banco Central Europeu, ou o Mecanismo Único de Supervisão Bancária, tem chamado de estratégia de supervisão digital no quadro da supervisão bancária europeia. Bom, eu distinguiria aqui dois aspectos que o Banco Central Europeu, em vários documentos de análise, tem distinguido como uma base de estratégia digital de supervisão bancária europeia. A primeira tem muito a ver com estes processos que lhes acabei de referir de transição da terceira para a quarta geração de SupTech, ou técnicas de supervisão, e assenta, de facto, em ter juízos de supervisão ou juízos de avaliação do supervisor, largamente já assentes em processos de inteligência artificial suportados em técnicas de análise de dados. A ideia é evitar tarefas repetitivas
de processamento de dados económicos em massa e de grande dimensão, libertar com isso recursos do supervisor para outras matérias e, inclusivamente, ter uma capacidade analítica de tratamento de dados face ao enorme volume de informação que é gerado pelos bancos supervisionados, que não é possível sem a utilização desses processos digitais. O segundo aspecto que o Banco Central Europeu tem vindo a destacar envolve a construção do que o Banco Central Europeu tem chamado Direct Digital Gateways, ou portas de acesso digitais, traduzindo muito grosseiramente, Direct Digital Gateways para as entidades supervisionadas. Portanto, a ideia é construir mecanismos digitais e ferramentas digitais que permitam um acesso direto do supervisor em tempo real, a cada momento, a determinados dados, a determinadas informações sobre o funcionamento comercial dos bancos. Portanto, em lugar de, em múltiplas matérias, o supervisor ser tributário do cumprimento periódico de obrigações de informação ou de obrigações de reporte por parte dos bancos supervisionados, a ideia é poder ter ferramentas digitais que permitem o acesso em tempo real a determinados dados de informação comercial e dados financeiros dos bancos supervisionados. O Banco Central Europeu tem chamado estes processos, que estão associados a estas portas de acesso digitais, ou Direct Digital Gateways, congregando o supervisor e os bancos supervisionados, Smart Data Architecture, ou arquiteturas de Smart Data, ou de tratamento inteligente de dados, dispensando, de facto, em alguns casos, obrigações de reporte, no fundo, sendo o acesso à informação feito numa base continuada por parte do supervisor. Bom, isto levantará, dir-me-ão, problemas significativos em termos de tratamento de informação, ou seja, o facto de, com base neste tipo de ferramentas digitais assentes no chamado portal de acesso digital do supervisor bancário, neste caso supervisor bancário europeu, a certo tipo de dados, isto pôr em causa a sensibilidade de determinadas informações, obviamente que suscitam-se várias questões que poderemos discutir, embora eu adiante também que, diferentemente do que se passa noutras áreas, o facto de nós estarmos aqui num circuito informativo fechado entre bancos supervisionados e supervisor, que se rege por parâmetros jurídicos de sigilo de supervisão ou de deveres de sigilo de supervisão, mitiga problemas de segredo ou de sensibilidade da informação, tendo em conta que os fluxos de informação que são trocados através destes processos digitais entre bancos supervisionados e supervisor são fluxos de informação que estão essencialmente cobertos, garantidos pelo sigilo de supervisão a que o supervisor está adstrito. E o supervisor tem também a obrigação, na utilização destes Direct Digital Gateways, ou destes portais de acesso digitais, a fazer um tratamento de dados que implica que os seus interlocutores digitais, os bancos, obviamente, não têm qualquer acesso, não há qualquer cruzamento de dados com dados que sejam partilhados por empresas competidoras. Portanto, os dados são apenas acessíveis no seu conjunto através destes Direct Digital Gateways pelo supervisor, e o supervisor, por seu turno, encontra-se vinculado por obrigações muito estritas de sigilo de supervisão, ou deveres de sigilo de supervisão. Eu não quero com isto dizer que não se colocam aqui problemas de sensibilidade no tratamento da informação, na utilização deste tipo de processos digitais. O que eu quero significar é que a relevância desses problemas é porventura menor ou não tem a mesma sensibilidade que encontramos noutros domínios de utilização de tecnologias digitais fora do domínio da supervisão bancária. Exemplos que o Banco Central Europeu tem dado de utilização destes tipos de progressos ou de desenvolvimentos e que eu penso que são relevantes também para a jurisdição brasileira. Eu poderei deixar-vos depois algumas referências a documentos de análise que suportam esta chamada estratégia digital de supervisão bancária do Banco Central Europeu e penso que serão muito interessantes, admitindo que o Banco do Brasil, por exemplo, vem também desenvolvendo trabalhos importantes neste vídeo. Bom, um exemplo que eu destacaria é o chamado Portal de Supervisão Bancária. O Portal de Supervisão Bancária foi lançado, e estou a falar de um desenvolvimento muito recente, foi lançado pelo Banco Central Europeu
em outubro de 2020, portanto é um desenvolvimento com poucos meses, e está ainda a ser desenvolvido pelo Banco Central Europeu em articulação com os supervisores bancários nacionais que integram o Mecanismo Único de Supervisão Bancária, no quadro da transferência de competências de supervisão para o plano supranacional na Europa. E este portal de supervisão bancária ou corresponde a um mecanismo de partilha de informação entre os vários supervisores bancários nacionais e o Banco Central Europeu, permitindo um acesso a uma determinada dimensão por parte dos bancos supervisionados. Através de códigos de acesso, os bancos supervisionados têm acesso a algumas partes, a algumas dimensões deste portal de supervisão bancária gerido pelo Banco Central Europeu. Há um chamado Sistema de Gestão da Informação, que numa parte limitada é acessível pelos bancos supervisionados. A ideia é que praticamente isto implique ou venha a implicar a utilização de fluxos de informação em papel entre os vários bancos supervisionados e as autoridades dos vários Estados-membros e o Banco Central Europeu. Há uma série de obrigações que comportam, de facto, a transmissão de informações muito importantes, por exemplo, no controle do fit and proper de gestores e de detentores de participações qualificadas, que implicam, de facto, a transmissão de grandes volumes de informação dos bancos e das entidades que adquirem participações qualificadas aos supervisores. A ideia é que esse fluxo de informação seja praticamente eliminado, pelo menos em termos de papel, e seja tudo processado digitalmente através deste portal da supervisão bancária, e isto seja feito numa perspectiva europeia e não apenas nacional. O outro exemplo que eu daria é o que, e não encontro uma tradução satisfatória, portanto, com benevolência do professor Fernando Araújo e do professor Oxandro, num curso luso-brasileiro, eu vou utilizar a expressão em inglês por incapacidade própria de encontrar aqui uma boa tradução. É o que o BCE tem denominado, o Banco Central Europeu tem denominado como Truffle Analytics. O que é que, enfim, em termos muito esquemáticos, a que é que corresponde este Truffle Analytics desenvolvido pelo Banco Central Europeu? Trata-se de um conjunto de processos de machine learning e de inteligência artificial que são inseridos no chamado processo de revisão e de avaliação de supervisão, o chamado SREP, Supervisory Review and Evaluation Process. Portanto, são as grandes linhas de atuação do BCE enquanto supervisor bancário em cada ano, Supervisory Review and Evaluation Process, em várias linhas de atividade relevante dos bancos, utilizando mecanismos de inteligência artificial para estabelecer um conjunto de previsões. O BCE calcula que os processos SREP, ou Supervisory Review and Evaluation Process, envolvem normalmente o tratamento para cada banco de mais de 2 ou 3 mil páginas de textos de informação ou de dados agregados de informação, e a ideia é que todo o processamento desses dados e a formação de várias previsões seja feita digitalmente através destes Truffle Analytics, que incorporam de facto ferramentas de inteligência artificial importantes envolvidas no processo de supervisão. Bom, eu creio que pararia aqui para permitir algum espaço de discussão. Vou deixar de lado completamente questões de arquitetura institucional. Tinha pensado abordar em articulação com a utilização de processos digitais e tecnologias de informação em sede de supervisão, mas pararia aqui para não utilizar todo o tempo com a parte expositiva. Muito obrigado, professor Luiz Moraes, pela sua intervenção. É muito interessante como a tecnologia está mudando nossos paradigmas, nossos modelos. Eu achei muito interessante a sua intervenção.